Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se, por favor. A nossa fé é muito pequena. Nós temos uma fé muito apocada. Nós cremos muito pouco. Alguém dirá, mas padre, eu estou aqui. Eu estou aqui na igreja rezando. Quanta gente que não vem, eu estou aqui. A fé é muito pequena. E quando eu digo nós, eu me refiro ao mundo, eu me refiro a nós brasileiros, eu me refiro a cada um. Cada um de nós tem uma fé muito pequena. Quando é que a gente descobre isso? Quando a gente vê alguém com uma fé muito grande. Nós temos irmãos nossos que vivem, e alguns que já viveram, em Moçambique, por exemplo, lá na África. E eles contam que no domingo, o povo vai à missa e o padre é obrigado a fazer um sermão longo. Eles não compreendem que o padre faça um sermão de menos de meia hora ou 40 minutos. Imagine se eu fosse abrir uma paróquia e se eu quisesse que chamasse muita gente e eu fizesse a propaganda da paróquia. Venham para cá, sermões de 1 hora. Quem queria para a missa? Ia ser uma paróquia vazia, coitado. Não ia dar gente, não. 1 hora de homilia? Já está vazia. E eles vão, percorrem distâncias enormes. O domingo é para isso. O domingo é para estar com Deus. Nós ocidentais aqui, claro, eles por um lado são ocidentais, mas quem vai lá dizem que eles têm espírito oriental. Nós ocidentais temos uma fé pequena e é por isso, por uma série de razões, um ponto em concreto sobre tudo que nós vamos tratar daqui a pouco, que muito jovem perde a fé quando vai, por exemplo, para a universidade. É muito comum, eu conheci muitos. Gente que foi estudar na universidade foi estudar coisas que não tinham a ver com a fé diretamente. Chegam lá e perdem a fé. Eles vão achar, eles vão justificar, eles vão transmitir que foi porque deram uns argumentos muito fortes contra a fé. Porque a ciência explica coisas, olha, a fé fica meio abalada mesmo. Pois a fé, no fundo, é um movimento psicológico para o homem superar as dificuldades. Então ele coloca o lado bom como um anjo, o lado ruim como um demônio, mas no fundo tudo faz parte da cabeça do homem. E o homem, a pessoa vai se abalando. Não é isso. Não foi argumento que ele ouviu, não. Não foi argumento. O problema é que hoje em dia, a fé é considerada uma inferioridade. Aquele homem que tem muita fé, na maioria dos ambientes, ele é visto com respeito, porque hoje em dia se fala muito em respeito, um respeito pelo menos exterior, nem sempre interior. Ele é respeitado, mas é quase desprezado. Coitado, ele tem fé, né? Ele recebeu isso de família, ele acredita em certas coisas. Então é complicado. E nós somos cercados por essa realidade. Somos cercados. E o pobre coitado do jovem despreparado para a vida, que não teve muita formação sólida da fé dele, da crença que ele não tem bases. Ele chega na universidade, aquele universo que se abre diante dele, ele é fraco, ele sente que o mundo inteiro está contra. E se põe subconscientemente a escolha, você vai ser um bobo, ou você larga a sua fé e é alguém no mundo. E muita gente nessa hora dá o passo. Com lágrimas, com dor, porque isso não é fácil abandonar uma fé, não. É duro, mas ele sente que ele vai ser apoiado. Porque no fundo, é aqui nós entramos no ponto da liturgia de hoje. A fé parece que não é prática. A fé não resolve nada. A fé consola. Quando morre alguém, um argumento de fé consola. Olha só, nós esperamos uma vida, etc. Mas não resolve, morreu. Não vai trazer de volta. A fé não dá dinheiro. Não dá.
Se bem que tem muita gente que usa da fé para ganhar dinheiro, isso é outra história, mas daí não é a fé verdadeira, é a malandragem, é outras coisas. Mas a fé não dá dinheiro, a fé não dá fama, sobretudo hoje em dia, a fé não dá fama. E nós ficamos inseguros, nós andamos por esse mundo achando que nós somos uns animais raros, que nós somos uns seres inferiores porque nós temos fé. E o melhor mesmo é que ninguém perceba muito que eu tenho a fé, não. Vergonha, respeito humano. E chega até o ponto, eu caí das nuvens quando descobri isso, que existe hoje em dia uma teoria do pragmatismo religioso. O pragmatismo é o prático. Pragma em grego é o negócios, é os afazeres. Pragmatismo religioso. Qual que é a doutrina? É uma religião isso, hoje em dia, pregada em vários lugares. A fé, ela não deve ser mostrada. A fé não deve ter idealismo nenhum. Ela não tem que esperar nada. Ela não tem que ter nenhuma crença, nenhuma demonstração. Que é isso? Que fé é essa? Não é mais fé. Não é mais fé. Agora a gente pensa lá em Moçambique. E vai vir um espertinho dizer: padre, mas o problema é o seguinte, com todo respeito, eles são pessoas muito boas, mas é que eles estão atrasados assim na tecnologia, não chegou lá, por isso que eles são assim, não? Se um dia a tecnologia lá crescer, se eles se tornarem um país de primeiro mundo, você vai ver que as homilias vão ter que durar 5 minutos, como aqui no Ocidente. E aí a gente vê mais uma vez, é verdade. Pica de novo aquele veneno na cabeça, é verdade. Só tem grande fé quando a pessoa está atrasada, não tem dinheiro, é pobre, E não é verdade. Se tem alguma coisa que nos dá verdadeiro valor, é a fé. E nós estamos num mundo como nunca houve tanto desenvolvimento, nunca houve tanta tecnologia, tanta técnica. Mas quem vai me garantir que esse mundo está melhor do que era antes? Nós vemos uma carta de São Paulo como a de hoje, que é muito bonita. São Paulo diz: eu rezo sempre por vós, e vai dizer: Deus é testemunha das saudades que eu tenho de vós com a ternura de Cristo Jesus. A ternura não é prática também. Ternura não dá dinheiro. E hoje em dia a ternura vai abandonando o mundo. Não tem mais ternura. As pessoas querem uns aos outros por interesse. Eu quero ver o que o outro me dá. Às vezes até por prazer. As pessoas são objetos. A ternura foi abandonando o mundo. Muita gente tem problemas psicológicos. Por isso, não encontra mais afeto. Não encontra mais bondade, não encontra mais desinteresse. Nós somos afundados no prático. E às vezes nós como que clamamos pela rua: por favor, alguém que me queira bem. E nós temos essa experiência, pessoas que vêm visitar aqui pela primeira vez, e os arautos recebem, sobretudo quando é 2 pessoas com um arauto só. E no fim, antigamente tinha um papelzinho que a pessoa escrevia o que gostava mais. Era infalível, infalível. O que eu gostei mais em toda a visita? A igreja, tudo que viu, a Capela do Santíssimo. Eu gostei do respeito com que eu fui tratado. Porque encontra amor, encontra ternura verdadeira, ninguém está ganhando nada para fazer isso. É aquele carinho verdadeiro que está sendo abolido do mundo. Não existe mais. O evangelho de hoje começa de uma maneira que parece que não tem interesse nenhum. Diz: na época de Tibério César, quando Herodes fazia não sei o quê, quando seu irmão Filipe, quando Anás e Caifás, todos os importantes da época, hein? Todos os práticos, todos os pragmáticos, aqueles que escolheram o caminho certo. Tibério era imperador do Império Romano, que coisa extraordinária. Nessa época, a voz de Deus foi dirigida a um homem no deserto chamado João Batista. O não prático. Deserto não tem nada. Não tem com que se distrair. João Batista passou para a história. Como a maioria dos homens sabe sobre Tibério? A maioria dos homens só sabe que Tibério existe porque está na Escritura. Anás e Caifás a gente conhece porque matou o nosso Senhor Jesus Cristo. Mataram o nosso Senhor Jesus Cristo. Herodes está na Bíblia. Pôncio Pilatos só sabemos por causa do credo, porque ele foi até apagado da história romana. São João Batista não. João Batista todo mundo conhece.
Esse homem escolheu a via da fé. Conclusão, qual que é a conclusão que estou dando aqui? Nós temos que abandonar a técnica. Deixem os celulares, deixem a internet. Não, porque não dá. A técnica tem suas vantagens, nós estamos usando aqui na internet para evangelizar. Nós nos comunicamos assim, ajuda muito falar com alguém que está do outro lado do mundo, com as famílias. Temos que escrever coisas às vezes no computador, é muito mais fácil do que uma máquina de escrever, ou a mão. O problema não é isso. O problema é saber que nós não valemos pelo que nós temos. Nós não valemos quando nós temos muito, quando nós conseguimos o computador de última geração, um carro extraordinário. Nós valemos pela nossa fé. E nós temos que analisar se na minha vida eu dou o valor devido à fé. Eu considero a oração uma perda de tempo? Eu reservo algo da minha vida para a oração? Esse período no qual não ganho nada? Eu podia estar vendo outras coisas? Então minha fé é minúscula. Eu assisto missa, eu vou na missa querendo me aprofundar. Eu me interesso pela verdade da Igreja Católica. Tudo isso o mundo abandonou. E é por isso que o mundo está como está. E nós tivemos nesses últimos 2 anos uma lição tremenda para a humanidade. A humanidade levou um choque daqueles. Só em pensar que nós estamos aqui todos de máscara, há 2 anos atrás ninguém ia imaginar uma coisa dessas. Nunca. Era um choque para nos ter feito pensar no verdadeiro sentido da vida. Mas a humanidade já mais ou menos se acostumou. Como na primeira leitura, estão exilados os judeus na época de Baruch. Foram exilados, se acostumaram no exílio, não queriam mais voltar para Jerusalém. Nós nos acostumamos com qualquer coisa. Mas na hora que vem uma coisa difícil na vida, na hora que vem o sofrimento, a técnica não resolve mais não. Na hora da angústia, na hora do fracasso, na hora da decepção, não tem aplicativo de celular que vai me consolar. Nessa hora é Deus. E se eu não estou acostumado a invocar a Deus, na hora em que está tudo em ordem, no momento do desastre eu me desespero. E aí eu vou ver quanta falta me faz aquela fé que eu desprezei. Aquela fé que parecia que não servia para nada, era a única coisa que me ia sustentar. A fé faz muita coisa. Uma igreja como essa, por exemplo, que nós estamos aqui, isso aqui não é uma obra de gênio, isso aqui é uma obra de fé. O homem que fez isso é um homem de fé. Ele podia ter gastado dinheiro com outras coisas. Em vez de fundar uma congregação para cuidar de jovens, para formar sacerdotes, para tentar mudar o mundo, e com a fé que vai mudar, hein? Porque nós temos a promessa de Nossa Senhora, meu imaculado coração triunfará. Isso é fé. Uma fé muito prática, que nos dá forças para ir para frente. Em vez de fazer tudo isso, esse homem podia ter investido em negócios, e nós não estávamos aqui hoje. Gente de todos os países, esses diáconos que vão ser padres daqui a pouco, esses jovens aqui todos. E essa alegria que está no coração de tanta gente não existiria. O que dá felicidade é a fé. O prático pode nos dar isso ou aquilo, pode nos dar prazer até, mas a felicidade é a fé. Então vamos pedir hoje uma graça de ter muita fé. E se eu percebo que a minha fé está meio fraca, primeira providência, uma providência muito boa, uma boa confissão. Por que eu não faço uma boa confissão, pedir perdão a Deus de tanta coisa? Ai, padre, mas deve ser muito duro. É facílimo confessar. Eu nem sei como me confessa. Ajoelha lá e diz: padre, eu não sei como me confessa, me ajuda. Pronto, tudo feito. O padre tem experiência para isso. Vai resolver qualquer problema. Nada não tem solução. Nada não tem perdão quando a gente tem fé. Padre, é que o senhor não conhece minha vida. Se o senhor soubesse. Tranquilo, vai lá no confessionário. Tudo se resolve. Começar uma nova vida de fé. Vamos ver como muda. E nós vamos ver a mão de Deus agindo aqui, agindo ali, uma proteção aqui, uma proteção lá, um aviso aqui.
Deus está me querendo dizer, Deus fala o dia inteiro. Se nós abrimos os olhos para isso, a vida toma outro sentido. E aí nós, no fundo, nos tornamos superiores, hein? E as pessoas que parecem nos desprezar, no fundo nos respeitam. Elas veem que essa pessoa carrega uma luz. Ela carrega algo que eu não tenho. E às vezes o deboche é, no fundo, uma reação da insegurança. Ele tem aquela convicção, que bonito. A pessoa vai rir para tentar se autoconvencer do papel dela. Então, tenhamos mais fé. Peçamos a Deus hoje na missa, Senhor, aumenta a nossa fé como os apóstolos pediram. Senhor, eu creio, mas aumentar minha fé. Dai-me uma fé na vossa igreja, no vosso triunfo, que o mundo vai mudar, que os meus problemas vão se resolver. Vamos pedir isso tudo por intermédio de Nossa Senhora, além das intenções todas que tenham, todos os problemas, as dificuldades, coloquem sobre o altar com fé, que vão ver que a vida começa a se transformar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.